Olá, pessoal, mais um programa Missão Saúde na TV. Eu já estava assim com saudade, né, de estar aqui com você, telespectador, e de já agradecer a sua audiência. Hoje nós estamos com um programa assim fantástico, um tema super interessante, né, que nós vamos estar abordando aqui hoje, que eu fiquei assim animadíssima para poder entender um pouco mais sobre esse assunto. E nós estamos com um casal assim que eu tenho uma afinidade e um carinho muito grande, que é o Rafael Marques e a Raquel Bezerra, né, que são terapeutas ocupacional, e hoje eles vão estar falando sobre os benefícios da terapia com cavalos, né? E eu achei muito interessante isso, eu já tenho lido algumas reportagens a respeito disso, e eles vão falar um pouco sobre isso, vão discutir a respeito disso hoje aqui para a gente. E, assim, eu fiquei mais feliz ainda, gente, porque o Marcos está aqui hoje, e ele disse que o sonho dele é conseguir terminar uma frase sozinho, assim, sem eu interromper. E, pelo visto, o Rafael passa pela mesma coisa, né? Que a Raquel não deixa ele falar. Então, a gente vai tirar essa dúvida aqui durante o programa, né, Raquel? O que você acha? Vamos ver. Acredito que sim. Pode falar. Bom que fica gravado, né? A gente vai poder rever isso aí. Ah, é? O Então, tiratema. Rafael, pode fazer a apresentação, né? Fique à vontade, tá? Olá, pessoal. Meu nome é Rafael. Eu sou terapeuta ocupacional, formado pela Universidade do Estado do Pará. Eu atuo na reabilitação neurológica, tá? Basicamente, que é o campo de atuação que eu gosto mesmo de poder desenvolver meu papel como profissional da saúde. Tenho alguns cursos de formação na área de reabilitação, como Pediasuite, conceito Bobot, integração sensorial. Então, todos focados na reabilitação com crianças. Eu sou Raquel, sou terapeuta ocupacional, sou esposa do Rafael, como já foi falado aqui. Gente, antes de eu me apresentar, eu quero falar para vocês por que eu e Rafael estamos usando máscara. Bem, assim, é uma forma da gente reforçar o cuidado que nós devemos continuar tendo com a proteção em relação ao coronavírus. Então, como nós dois estamos em contato constante com os nossos clientes, com crianças, dentro da nossa clínica, nós estamos aqui com as nossas máscaras para reforçar tanto a eles, a família e a nossa equipe, que nós devemos manter todos os cuidados que nós já estamos tendo para que a gente possa se proteger, continuar se protegendo. Eu sou terapeuta ocupacional, também sou formada pela UEPA, que é a Universidade do Estado do Pará, e minha especialidade é reumatologia. Eu me especializei em reumatologia, que é uma área que eu gosto muito, que eu atuo. E também estou na clínica juntamente com o Rafael, mas essa área infantil é com ele. Eu atendo adultos e na área de reumatologia e na reabilitação de mão e membro superior. Olá, pessoal, nossos telespectadores, obrigado por mais uma vez participar conosco do programa, mandando perguntas através do nosso fórum, dando retorno sobre a nossa audiência. Também nós nos sentimos honrados com a sua participação. Também manifestando também a alegria em receber conosco neste dia o Rafael e a Raquel, que são pessoas que nós também temos um grande carinho, e, além desse carinho, também temos admiração pela área de atuação da qual exercem também. Com o avanço da ciência, muitas áreas de atuação foram se mostrando cada dia mais necessárias e eficazes, e aí, hoje, nessa oportunidade, nós convidamos o Rafael e a Raquel para que eles nos esclarecessem mais a respeito da ecoterapia, os avanços, as indicações. Por isso, conto com a sua participação no programa, e não deixe de participar, não deixe de ver até o final, porque certamente terão muitos aprendizados e muitas instruções a respeito do tratamento, das pessoas que são indicadas, daquelas que já estão fazendo,
e das que podem vir a fazer, baseado nas instruções que nós vamos receber agora. Então, Rafael, muito obrigado. Raquel, obrigado também. A pergunta que pode estar surgindo agora, que é para o nosso telespectador, para mim também, é o que é e como, onde surgiu a ecoterapia, para que nós possamos já ter uma ciência ou noção de como o tratamento se dá e o que é esse tratamento para o nosso telespectador. Isso. Então, basicamente, a ecoterapia ela surgiu de estudos, de publicações já relacionadas à equitação. Para quem não sabe, a equitação são as técnicas e exercícios voltados para a montaria, no caso de conduzir um cavalo. Então, por exemplo, o primeiro estudo, o primeiro relato que saiu no livro do Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele cita que a equitação é uma arte, tá? E ela ajuda no controle do tônus muscular. Então, vários estudos vieram posteriormente, várias pesquisas que foram evoluindo, tá? E aí fez com que a equitação ela fosse observada seus benefícios e foi incluído um trabalho já focado na reabilitação de crianças especiais. Então, tem alguns estudiosos, por exemplo, o médico alemão Samuel Quasmann, e ele fez um estudo onde ele criou uma máquina equestre que ele simulava os movimentos tridimensionais do cavalo. Foi aí que iniciou o primeiro estudo relacionado a observar o movimento tridimensional do cavalo, que aí é a base da ecoterapia. Então, o que é a ecoterapia? A ecoterapia é a terapia através dos cavalos, que utiliza uma abordagem multidisciplinar, focado não somente uma abordagem multidisciplinar, mas é uma equipe de profissionais onde eles agem de forma interdisciplinar, que é muito importante ver essa diferença, porque o atendimento é simultâneo, vários profissionais envolvidos na sessão da ecoterapia, tá? E o foco é promover a reabilitação das crianças ou jovens adultos com necessidades especiais. Pergunta assim, né? Qualquer cavalo pode se estar utilizando para fazer a ecoterapia? Porque eu acredito que, após esse programa, né, muitas pessoas vão querer saber se qualquer cavalo, por exemplo, eu tenho um cavalo lá na minha fazenda, eu posso estar utilizando ele para ecoterapia? Aí fica a pergunta aí para vocês. Pode ou não utilizar qualquer cavalo? Olha só, não é qualquer cavalo que pode ser usado. Então, o cavalo ele precisa ter um perfil para poder estar desenvolvendo esse trabalho. Então, ele é um cavalo, ele precisa ser saudável, tá? Então, ele precisa ser um cavalo que não apresente nenhum tipo de deficiência, ele precisa ter a andadura preservada, tá? Por quê? Porque é a andadura que vai ajudar no trabalho de reabilitação. O movimento tridimensional do cavalo, que durante a andadura dele, é que vai trazer os benefícios para o paciente. Então, ele precisa ter a andadura perfeita para poder ajudar. Então, um cavalo dócil, é um cavalo que precisa gostar de estar em contato com pessoas, um cavalo que tem uma facilidade para aprender, um cavalo que possa ser curioso, tenha interesse. Por quê? Na sessão de ecoterapia, a gente apresenta vários recursos. Então, vários recursos lúdicos, recursos que têm cores, recursos que fazem barulho. A própria criança, muitas vezes, ela procura, como é uma experiência inicial que ela está tendo com o cavalo, ela às vezes, está ansiosa, ela fica um pouco agitada. Tá? Então, um cavalo que ele precisa ter uma certa postura mais passiva, um cavalo que possa realmente aceitar a participação daquela criança e dos profissionais que vão ficar ao lado dela, tá? Durante a sessão de ecoterapia. Então, ele tem um perfil que ele precisa ser avaliado para poder realmente atender às nossas expectativas durante a sessão. Agora, Rafael, assim, a terapia é indicada para reabilitação, não é isso? Também para reabilitação. Sim. Agora, tem a indicação principal, o nosso telespectador também pode estar perguntando nesse momento. Se tem alguém sequelado em sua casa ou que tem algum transtorno neurológico, como é que ele pode saber se é indicado, como é que é indicado, ou se o perfil
do paciente que, nesse momento, está assistindo o programa, tem indicação de se beneficiar da ecoterapia? Sim. A ecoterapia ela tem um público-alvo bem grande. Tá? Então, o que a gente costuma ver? Casos com pacientes com problema neurológico, problemas ortopédicos, enfermidades musculares. O que mais vemos praticante, que é o termo que a gente utiliza, que é todo aquele que faz uso durante a sessão da ecoterapia, são pacientes com paralisia cerebral, são pacientes com síndrome de Down, pacientes com lesão medular. Recentemente saiu algumas pesquisas relacionadas ao Parkinson também. Crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista, e várias afecções, síndromes genéticas, algumas síndromes genéticas raras, que podem ser beneficiadas com a ecoterapia. Então, é um público bem grande, desde a criança, então, assim, tem uma idade limite de 2 anos, até o jovem, adulto, idoso pode ser beneficiado com a ecoterapia. Muito bom. Aí eu queria, Raquel, que tu me falasse um pouquinho quais são os benefícios, né, para a pessoa que faz esse trabalho, né, que pratica a ecoterapia, que faz a terapia com cavalos. Bem, os benefícios da ecoterapia, não só para crianças, mas só lembrando que a ecoterapia ela não restringe a questão da idade, viu, Dharmina? Pode tanto criança quanto adulto quanto idoso. Idoso é até um projeto que nós temos para começar algumas atividades com idosos futuramente. E o benefício além dos benefícios físicos de controle da postura, tônus muscular, os benefícios emocionais também. Você imagina, não sei se aqui o pastor Marcos ou a Dharmina, eles costumam montar, mas a sensação quando você está em cima de um cavalo, você se sente como você está conduzindo aquele animal. Então, emocionalmente, para a criança, ela se sente, a autoestima dela, ela começa a resgatar essa questão da autoestima dela. Ela passa o dia, ela sempre dependendo de alguém para fazer tudo para ela, ajudá-la durante as atividades de vida diária dela. E quando ela está ali na ecoterapia, que ela está em cima daquele animal, ela tem o controle daquela situação. Então, isso para a autoestima tanto da criança quanto do adulto, do praticante, isso é maravilhoso. Mas, em relação aos outros benefícios físicos, neurológicos, o Rafael pode falar melhor sobre isso, porque são assuntos mais específicos. Bem, o benefício é bem amplo. Isso vai depender, claro, de cada caso, tá? Mas, por exemplo, vamos falar de uma criança que tem alguma alteração de controle motor, uma criança com paralisia cerebral, por exemplo. Então, essa criança ela consegue desenvolver de controle motor, principalmente a região cervical, região de tronco. Ela consegue fazer a dissociação de cintura pélvica escapular. O que seria isso? Ela poder estabilizar, por exemplo, o quadril, as pernas no dorso do animal e poder usar as mãos, os membros superiores para fazer alguma atividade funcional durante o percurso que foi escolhido pelo profissional. Então, melhora o tônus muscular, melhora o equilíbrio estático, porque a gente faz algumas atividades com o cavalo parado, né? Não o cavalo o tempo todo movimentando, andando. Tá? Então, a gente faz alguns exercícios com o cavalo parado e a criança ela tem a possibilidade de usar alguns recursos, transferir de um lado para o outro, encaixar algumas peças. Então, tem tanto esse aspecto motor, mas também tem o aspecto cognitivo. A ecoterapia ela tem uma função, uma abordagem tanto terapêutica como educacional. Então, por isso que é uma equipe multidisciplinar que atua no desenvolvimento da sessão. Então, tem uma equipe... deixa só a ecoterapia. Como é que funciona a sessão? Tem 2 profissionais ao lado, um é o mediador, que vai conduzir a sessão, e o outro vai auxiliar. E tem um guia. O guia ele vai conduzir o cavalo fazendo o percurso. Tá? Então, dentro desse percurso, da sessão, que dura cerca de 30 minutos, é desenvolvido várias atividades. Então, com o cavalo em movimento, com o cavalo ao passo,
tá? Que é o passo que é a andadura mais leve, que é a andadura que a gente costuma trabalhar na ecoterapia. E, paralelo a isso, é realizado algumas atividades psicomotoras, algumas atividades educacionais, algumas atividades com foco na reabilitação. Então, a criança ela vai desenvolver essa autonomia, esse controle motor durante a sessão, mas também, por exemplo, as crianças com autismo. A criança com autismo, geralmente, ela tem uma dificuldade de alteração relacionada à sua percepção corporal, a percepção sensorial. Então, só o estímulo da andadura do cavalo, que oferece o estímulo vestibular, para ela poder se organizar, faz com que ela possa lidar melhor com situações do dia a dia. Então, ela passa a ter um controle melhor do seu comportamento, começa a perceber melhor o ambiente externo, ela começa a verbalizar mais, tá? Começa a falar mais, e esse falar é um falar mais funcional, porque ela aponta para objetos que ela observa, ela passa a dar nome para figuras que são apresentadas para ela. Então, são vários benefícios, né, que a criança pode ter. Que como a maioria das pessoas, sabe, as crianças especiais elas passam muito tempo em terapia. Elas vão, no mínimo, 3 vezes por semana à clínica para fazer as terapias. Algumas vão todos os dias, passam, às vezes, a tarde toda na clínica. Sempre tem muitas atividades. E a ecoterapia é aquele dia assim, maravilhoso, porque é atividade ao ar livre, eles vão ter contato com a natureza, vão ter contato com o animal. No início, nós observávamos que as crianças elas chegavam com um pouco de receio do animal. Ficavam assim, receosas. Algumas crianças autistas que têm algumas dificuldades para fazer contato, de sentir contato com texturas. E, aos poucos, até os próprios pais ficavam assim, impressionados. Olha, eu achava que ele não ia aceitar, que ele não ia querer participar. E, de repente, no primeiro dia, a criança mostrava assim, aquele receio, e depois já passava a mãozinha no cavalo. Nós temos umas imagens assim, muito lindas assim, de algumas crianças acariciando os cavalos e conhecendo o animal. E, a partir daí, ele vai tendo aquele contato com o cavalo, fazendo aquela amizade com o cavalo e conduz à terapia. É muito interessante, realmente. Então, essa parte assim, de você estar em um local aberto, em contato com a natureza, isso promove várias sensações maravilhosas nas crianças. Né, que é o dia do brincar, né? Que hoje eles acreditam que nas escolas tem o dia da brincadeira. Então, para eles, hoje, pelo que vocês têm mostrado, têm falado, deve ser o dia das brincadeiras, né? E nós estamos encerrando o primeiro bloco, gente, está passando muito rápido, né? E aí eu já queria deixar aqui a pergunta para que eles possam responder no próximo bloco. Quem é que faz parte dessa equipe? Quais são os profissionais que estão aí inseridos nessa equipe que ele já falou aqui, que é interdisciplinar, multidisciplinar, e eles vão falar um pouquinho disso após o primeiro bloco, ok? Fique ligado aí, Missão Saúde na TV.